Esse trabalho começou quando chegou em 2018, em uma pesquisa colaborativa entre um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto com a Unidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde se encontra o meu grupo de pesquisa, o Grupo de Estudos em Educação Ambiental desde El Sur, GEASUR. Chego ao distrito de Paracatu de Baixo no meu primeiro dia de campo de estudo e me deparo com as ruínas da lama do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Paracatu de Baixo é uma dos departamentos de Mariana, e como vocês podem ver nas imagens, são as ruínas e apenas a igreja de Santo Antônio se preservou intacta, e a marca da lama, que 3 anos depois permanece no segundo andar da igreja. Daí começou o primeiro documentário que iniciou a minha pesquisa, chamado A Padroeira, porque foi realizado no dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Isso tem muito a ver com o nome do projeto, eu chamo de filme também, Canto da Lama. Canto aqui não é apenas canção, pode ser o canto, o beside, né? O lado, a borda da lama, o que emerge da lama após o conflito ambiental. Pedagogia e cinema desde El Sur contra a necropolítica. E a pesquisa investiga como, através da minha prática de educação audiovisual, podemos contribuir para que os atingidos, afetados pelo crime ambiental, possam emergir novas pedagogias ambientais. O que eles têm para trazer a partir de suas perspectivas para ensinar meio ambiente. Aí é uma cena da lama, captada do YouTube, do dia do crime, com a lama passando. Atingiu 3 departamentos, poluiu o Rio Doce, que é um rio que vem do interior de Minas Gerais e vai até o Oceano Atlântico. Vocês conhecem Ailton Krenak, a aldeia do Ailton Krenak foi atingida, e essas são as principais perguntas, como já disse, que estão presentes na minha pesquisa. Mas para isso, tive que buscar uma metodologia para atuar no território. E parte dessa metodologia foi interrompida pela pandemia do Covid-19, que após várias visitas, eu tive que fazer todo o resto do processo online. Chamo a atenção para 4 elementos. 4, análise das entrevistas e testemuniais, porque minha função dentro do grupo de pesquisa era calcular as perdas ecossistêmicas, the ecosystemic losses. São as perdas dos atingidos que não são contáveis para os processos judiciais que foram colocados para reparação pelos crimes ambientais. Vocês estão conseguindo me compreender? Analisar o próprio filme realizado, A Padroeira, e analisar o que os próprios atingidos vinham produzindo e colocando em suas redes sociais, in their networks, para expressar, para denunciar esses crimes, ver como eles se expressavam a partir do próprio uso do audiovisual, e fazer uma prática educacional, no caso à distância, para construir um filme onde eles expressem, a partir de sua linguagem, como um filme que seja ao mesmo tempo uma forma de expressão e um material didático para uma educação ambiental emancipadora, e expressando a sua autonomia enquanto narradores da sua própria história. Fui mais rápido do que a programação do texto, mas pode deixar correr que vai chegar. Então, para isso, eu fiz 3 visitas, fui guiado por alguns desses atingidos, eu captei imagens diversas para outros documentários que eu pretendia fazer, um sobre Bento Rodrigues, que foi a cidade mais afetada, e comecei a pesquisar
quem dialogava no território comigo. Do Peru, veio Santiago Arboleda Quiñones, em sua pesquisa sobre etnoeducação e discutindo o desplazamento forçado, trazendo para o diálogo de tentar compreender o que são os atingidos, seja por crimes ambientais ou por outras construções. Aí, de Camarões, vem aquele Mbembe, que traz um pouco essa dimensão da necropolítica em diálogo com o brutalismo, onde a construção e pensar as cidades, nós outros somos como materiais de construção. Benjamin Chaves Jr., que criou o racismo ambiental, que definiu o racismo ambiental ainda nos anos 60. Nicolas Miseff, que traz uma discussão importante e chave para a minha pesquisa, que é a discussão das visualidades, das contravisualidades, das contra-insurgências, dialogando com Bell Hooks, do Oppositional Gaze, o olhar opositor, quando as mulheres negras começam a querer impor seu olhar de volta, que dialoga muito com a contra-insurgência de Nicolas Miseff. Leda Maria Martins, para da oralitura, como a voz é uma expressão do corpo, e esse corpo ancestral carrega todo um conhecimento que Beatriz Nascimento trabalha como o quilombo. Ela diz no filme Ori que toda pessoa negra é um quilombo que traz toda a sua ancestralidade dentro do seu próprio corpo. Celso Sanches, meu orientador, e o grupo de pesquisa trabalha a questão da terra-existência e a questão do imagina-mundos, que são dois pontos-chave para as nossas conclusões. Este é Genival. Ele é mudo, não se expressa verbalmente, ele é um dos atingidos que, junto com a Mirella, construiu cooperativamente. Eu os instruí sobre audiovisual, eu lhes dei as minhas imagens de 2018 e disse, completem o filme. E eles entenderam a linguagem, discutiram comigo, ensinei-lhes o que era o tabletop, a linguagem no cinema em que você faz filmes a partir de fotografias. Mostrei um videoclipe antigo de Bob Dylan, onde ele usa cartazes para colocar as letras das canções, the lyrics. Quando o Bento era ação, é um poema escrito por Genival, contando sobre sua infância nesta mesma cidade onde ele posa diante das ruínas, que vamos assistir agora. Não está traduzido.
Eles apenas tinham os vídeos que eu enviei e criaram a sequência narrativa. E como o poema é sequencial, já funcionou como um guion, como um roteiro de como ele queria que as imagens fossem colocadas, né? Não deu para ter uma impressão total de como funciona esse filme, justamente porque o peso do ficheiro fez. Mas a conclusão é justamente que o Imagina Mundos nos ajuda a imaginar, baseado em Paulo Freire, né? E acabar justamente com esses padrões estandartizados do que é definido. Eles estão numa luta ambiental e eles precisam criar novas linguagens para combater toda a máquina de mídia das grandes empresas e das grandes corporações mineradoras que usam o horário nobre dos telejornais, da televisão, para passar a imagem de que estão resolvendo os problemas ambientais e que não estão. Então, através da poesia, é uma forma de encontrar um caminho para chegar no coração de cada um dos outros moradores, para poder construir, então, uma pedagogia ambiental decolonial e com autonomia na perspectiva e na voz. Essa é a contribuição que eu trago enquanto pesquisador, cineasta, e estou à disposição aí para podermos conversar. Thank you so much, Clementina. We're open for questions or comments. Maybe I can start with a question, if that's okay. I was thinking about the lack of, there's the language in the text, right? But it's not spoken. So I was wondering if what were you expecting with that? Because it's a decision that you also made. What did you want the audience to hear in the film? It's a dialogue between the image of destruction and Genival telling about his childhood, the relation with the neighbors, the old lady that give food, make them stop the praying, and all the stuff do cotidiano das crianças, né, em sua infância. Então ele dialoga o lúdico com as imagens de destruição. Tem a questão como falamos aqui, né, que tem a ver com Sankofa, né, o passado que está ali, já deixou essa marca, já deixou esses rastros, como diria Benjamin, e como trabalhamos esses rastros e essas marcas para construir algo novo, porque o que eles esperam como reparação pelo crime ambiental não vai restituir nada do que eles perderam, né? Essa pesquisa das perdas ecossistêmicas traz uma dimensão qual a ligação com a Terra, né? Costumamos dizer, vocês conhecem os umbiligados, né? A sua questão umbilical com o território onde você nasceu, onde você se criou, onde você adquiriu as suas experiências. Isso é varrido para baixo da lama. Então, como restabelecer um novo plano de vida, como diz o Arboleda, mesmo que tenha uma etnoeducação, se o que é oferecido pelas mineradoras para eles é como se fossem condomínios, sem área de lazer, sem playground não, como seria? A gente chama de quintal no Brasil, né? Como alguns deles criam animais e as novas residências não há como criar animais, então é uma outra realidade que é oferecida por arquitetos que pensam os bairros como fazer isso de forma econômica, mas
por um padrão que não é o padrão que está em diálogo com as necessidades dessas pessoas. Então, poderia ser esse filme, poderia ser um filme que abordasse uma outra questão, mas foi uma experiência possível dentro do que a pandemia me interrompeu de diálogo presencial no território, para construir uma possibilidade narrativa com eles, mas dando-lhes alguma autonomia para a criação. Eu dialoguei com eles, mostrei a música tema que me foi oferecida pelo compositor de maioria dos meus filmes. Eles aceitaram, mas quem criou todos os planos, o posicionamento, Mirella fotografando e Genival performando, ele escolheu em alguns momentos não usar os cartazes e trabalhar os olhares, ou seja, eles começaram a induzir qual linguagem eles queriam expressar esse poema. Muito obrigada, gostei muito. Eu queria lhe perguntar como você fez a escolha ou a decisão de com quem trabalhar, se foram só essas pessoas, duas pessoas, entendi correto, que tinha vontade, e além disso, se teve pessoas que não tinham vontade ou achavam estranho o que você estava fazendo, esse convite de fazer o vídeo conjuntamente, né? Boa pergunta. No primeiro filme, A Padroeira, que aparece o trecho inicial, ele foi praticamente encomendado pela Luzia, que é uma ativista daquela outra cidade, Paracatu de Baixo, que quando soube que um cineasta, um filmmaker, estava chegando para a pesquisa, pediu que eu fosse apenas fazer o registro, porque essa festa é a festa da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que tem uma questão simbólica, porque Nossa Senhora Aparecida, dentro da história da santa, é porque era uma imagem de Nossa Senhora que teria sido, na época do Império, teria sido roubada e que foi encontrada por pescadores no rio próximo à cidade de Aparecida, na água, nas profundezas da água, enquanto eles pescavam, veio a imagem sem a cabeça e depois eles pescaram apenas a cabeça. E uma imagem terracota. Quando juntaram a cabeça com o resto da imagem, do nada, a rede começou a encher de peixes. Eles estavam para receber uma visita de um representante do Império, então eles começaram a referir o milagre à Nossa Senhora, e no Brasil há uma discussão muito séria, porque eu não falei sobre racismo, apesar de ser óbvio, assim, a questão de quem são os moradores dessa região afetada, é um conceito chamado zona de sacrifício, que é muito conhecido pela educação ambiental, que é justamente os locais onde se escolhem para se instalar as mineradoras, toda a indústria de poluição, e normalmente são onde tem populações negras e indígenas, e a imagem da Nossa Senhora é negra por causa do tempo que a imagem ficou submersa. Mas a discussão, eles querem sempre dizer que a questão da cor da pele da santa não é porque ela é negra. Então, há toda uma questão ainda racial nesse país democrático racialmente, que é o Brasil, né? I missed the point. Mas eu respondi? Ainda não. Assim, então, Luzia foi a primeira, então acabei criando a padroeira a partir do convite de Luzia, e Luzia contribuiu comigo. Depois eu vou enviar, esse filme está subtitulado, subtitle in English e em espanhol. E a padroeira, foi sendo finalizado depois de um ano, porque em um diálogo com a Luzia, eu solicitei que ela fizesse uma oração para a santa, porque como o filme retratava esse encontro da comunidade que voltava à cidade destruída, na igreja, que foi o único prédio que sobreviveu, para
celebrar a padroeira, mesmo que muitos deles sejam hoje em dia neopentecostais, não são mais católicos, mas eles se reúnem porque é uma forma de todos esses afetados que foram separados pelo crime ambiental possam se reunir 1, 2 vezes ao ano por algum motivo, porque eles, enquanto aguardam a construção de suas novas casas, se houver novas casas, muitos dos que aparecem no primeiro documentário já morreram de depressão, de contaminação, de vários outros problemas, mas eles têm uma possibilidade de se encontrar, porque a comunidade como era não vai voltar a ser. E a mesma coisa acontece com Bento Rodrigues. Em novembro fez 7 anos do crime, e no 6º ano eles fizeram uma manifestação porque a empresa tinha feito uma cerimônia pelo primeiro tijolo, first brick of the new city. E aí eles tiveram que fazer uma manifestação contra, né? Quer dizer, after 6 years, and nunca é tarde para falar. Bolsonaro elected. Ainda bem que ele não se elegeu, mas o governador que o apoiou, que é financiado pelas mineradoras, se reelegeu. Ou seja, essa questão para esta população está longe de terminar. Então, só concluindo, sempre que Mirella e Genival foram as primeiras pessoas que me guiaram nesse território. Eles me levaram para Paracatu e que permaneceram em diálogo comigo ao longo dos 4 anos de pesquisa. Então, foi natural a escolha, e eu gostaria de ter mais pessoas envolvidas. Mas, até para eles dois participarem, foi difícil, porque trabalham, estudam e tudo. Mirella era teenager, tinha 16 anos quando me conheceu, e hoje em dia é universitária, Dei Fanon, dei muitos autores, Angela Davis, dei muitos autores para ela ler. Ela resolveu largar a educação, estava formando uma educadora para fazer social service, serviço social, porque ela quer pensar em contribuir com outros atingidos, que nem como na experiência dela, mas ela sempre afirma, inclusive, um texto que eu publiquei na tese, que a educação sempre vai ser o princípio dela em tudo que ela faz. E tem muito a ver com essa nossa interação. Bom, primeiro que tudo, muito obrigado pela palestra. Eu gostei muito da apresentação. Mais que perguntas, eu tinha dois comentários. O primeiro é que no filme eu gostei muito da metodologia participativa, mas uma das coisas que encontrei muito interessante é como você também trabalha as imagens das ruínas que estão presentes depois do crime que aconteceu ali. E aí, dentro das pesquisas que hoje estão fazendo no campo do antropoceno, uma das questões principais é a ideia da ruína como uma metáfora, né? Como um símbolo espacial da época da crise da modernidade, e como é que é possível também fazer uma leitura desses símbolos espaciais que ficam como testemunhos da memória e dos acontecimentos que ocorreram nesses espaços. E uma das questões interessantes também dentro desses estudos é como é que a vida começa a retomar novamente essas ruínas. Aí o que eu queria perguntar a você se você pode falar um pouco mais disso, né? Como a natureza, como as pessoas reterritorializam esses espaços. E e a outra questão também que eu achei muito interessante, o diálogo que você está fazendo com muitos intelectuais aí pós-coloniais, negros, que trazem várias discussões. E a propósito do trabalho de Achille Mbembe, que você mostrou da necropolítica,
É interessante também porque tem diferentes espaços, por exemplo, no Chile também, que nós chamamos de zonas de sacrifício, onde acontecem esses estados de exceções, territórios que são declarados como territórios de exceção para os investimentos privados. Então, também se pudesse falar um pouco disso. Obrigado. Vou mais atrás. Cristóvão Colombo. Projeto cristão colonizador. Chega ao Caribe, como diz outra intelectual que eu não coloquei aqui, mas como diz Lélia Gonzalez, a América é descoberta no Caribe, mas o Caribe não é América. Depois, Colombo vai para a América Central, para o México, mas não é América. América é a América hegemônica. Então, ela traz o conceito da América Latina. Então, são outros conceitos e outras percepções sobre como indígenas e africanos sobreviveram a todo esse processo colonial. Então, essa dimensão do racismo que volta no que a gente chama de modernidade, e o Estevam Todorov traz isso na discussão da conquista das Américas, né, sobre quando Colombo leva um indígena para a Espanha, informando ao rei que está levando um indígena para aprender a falar. Quando já começa ali a desumanização do outro. Quando o Brasil é fundado na primeira grande, assim como na Colombo nas Américas, primeira grande pandemia, porque os europeus trazem doenças inexistentes e começam, assim, a primeira forma de dizimar os nativos. Primeiro extrativismo predatório, que começam a tirar todas as riquezas. Há uma curiosidade sobre o Brasil, sobre até esse sentimento nacionalista que o brasileiro carrega, brasileiro. Em português, o sufixo eiro é de trabalhador braçal. Na língua portuguesa, nenhum outro país você tem o residente, o nativo daquele país, como eiro, ense, ano, mas brasileiro era a forma, era o xingamento dado aos indígenas e aos africanos que extraíam pau-brasil. E isso foi assimilado como sentimento de pertencimento à nação. Então, quando o seu pertencimento à nação é aquele que extrai a maior riqueza para oferecer ao poder, né, às nações hegemônicas, a quem o domina, justifica muitos dos problemas pelos quais a nação não se recupera desde o seu batismo. Isso eu aprendi com o indígena Tupinambá. Então, são questões que a gente sempre tem que buscar nos nossos próximos para compreender todo esse processo. Isso tentando ainda responder, eu ainda não cheguei na questão. E a forma também que eu trago dentro da pesquisa, eu busco no Arun Farok, quando ele faz aquela instalação, não sei se alguns conhecem, Silver and the Cross and the Silver, a cruz e a espada, que ele faz a partir de um painel, um painel mural da cidade de Potosí, né, que tem uma cruz, e na pintura dele mostra como os nativos escravizados trabalharam na extração de minérios. E aí você vê que eles marcavam em vermelho, como se fossem cicatrizes, como se fossem feridas na terra, os locais onde já não tinha mais o que extrair, como começou o represamento dos rios, ou seja, é quase que um histórico de boa parte dos problemas que hoje em dia são os grandes problemas ambientais, represar rios, as barragens da mineração e tantas outras questões. Então, faço na pesquisa meio que um panorama de todas essas experiências para poder fazer um mapeamento e chegar nesse momento do crime ambiental, que é uma consequência, não chegou a apenas essas 3 empresas, elas vêm de um histórico longo de exploração dos corpos negros, de exploração das riquezas minerais e como a gente tenta produzir imagens contra-insurgentes. Primeiro, numa cidade que nem todos se reconhecem como negros. Mesmo uma pessoa de pele clara como Genival.
que é albino. Então, temos várias percepções que têm que ser trabalhadas, que não cabe tudo em 20 minutos. Eu não posso falar português. A ver cómo salimos de Cristóbal Colón. Una pregunta chiquita, matter of fact, muy puntual. Hablaste de cómo hiciste el film en colaboración y hablaste de las ideas que están por detrás. ¿Quién lo vio desde que lo terminaste? ¿Cómo lo haces circular? Então, a boa notícia. Neste exato momento, em Fernando de Noronha, o filme está participando do primeiro festival dele, um festival de cinema ambiental, o Maré, que é em Pernambuco. E o Maré é um festival pequeno, mas ele vai às comunidades que normalmente têm as suas próprias lutas ambientais e leva filmes de discussão ambiental, epistemológica. Então, fiquei muito feliz com essa seleção e tudo acontecendo. Fazem exatos 32 dias que eu defendi essa tese. Estou no Uruguai, poderia estar em Fernando de Noronha e eu nem imaginava que estaria em mais algum lugar este ano. Então, é isso. Eu acho que a meta não é apenas correr festivais, mas os festivais de cinema são uma possibilidade de não apenas você colocar um link no YouTube e divulgar para que as pessoas assistam, mas sentar com um grupo de pessoas, e eu sou cineclubista, eu tenho experiência com isso, sentar com um grupo de pessoas, assistir junto e debater a obra, ou o conjunto das obras exibidas, tem um poder imenso para produzir multiplicadores daquele discurso e daquela obra, daquelas obras. Então, essa que começou ainda a carreira do filme, mas hoje está sendo exibido, além daqui, num primeiro lugar. Espero que para um público maior do que temos aqui. Thank you so much.